Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast especial de 42 anos da ASAI, Associação dos Servidores da Emater RS Ascar. Nós encerramos hoje a nossa jornada, que fizemos ela em 3 atos, para celebrar 4 décadas de protagonismo, resistência e de defesa da assistência técnica no Rio Grande do Sul. Eu sou a Rafaela Sais, presidente da ASAI, e convido vocês a entenderem por que a defesa da nossa instituição é a defesa do próprio desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul. Encerrando essa temporada no dia de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre o futuro, tentar dialogar um pouco sobre os rumos da ASAI e da própria Emater RS Ascar, e também da extensão rural no Rio Grande do Sul, frente aos desafios que nós enfrentamos atualmente na nossa sociedade. E para fazer essa discussão aqui hoje, eu já queria agradecer essas 3 pessoas especiais, que é o nosso colega e presidente da Emater, o Claudinei Baldissera, a colega extensionista rural e agrônoma, Cecília Bernardi, e a colega extensionista rural e social e também a primeira secretária da ASAI, a Elaine Cristina Pereira. Eu acho que nós encerramos essa caminhada desses 3 atos com grande estilo e podendo dialogar de uma forma bastante sincera, bastante aberta, né, mas que nos permita fazer essa reflexão sobre esse tema tão importante. Eu vou iniciar então com o Claudinei, para fazer as honras ao nosso presidente, né? Claudinei, vamos partir de um episódio recente que nós vivemos, que foram as enchentes de 2024, né? Um episódio muito triste para a sociedade gaúcha. E eu queria te perguntar, após as enchentes de 2024, como a metodologia da Emater está se adaptando para tratar do tema da resiliência climática e quais os planos para os manejos inovadores frente a essa nova realidade? Te cumprimento, Rafaela, presidente da nossa ASAI, cumprimento a Elaine, a Cecília. Alegria de estar nesse momento que simboliza um momento bastante importante. Os 42 anos da ASAI, em datas que se aproximam ao aniversário também da Ascar, Emater, que logo faz 71 anos. Então, uma caminhada de 2 instituições conjuntas que tem propósitos que são extremamente comuns, né? E a tua pergunta ela é muito oportuna, né? Nós passamos por todas as questões que envolveram a calamidade de maio de 2024, mas também outros episódios climáticos, como foram os episódios climáticos de 2023, e recentemente estava recordando em outros debates, né? Em 2023, para terem uma ideia, nós tivemos, além da estiagem que inaugurou o ano de 2023, outros 9 episódios, né? Desde chuvas e cheias extremas até ciclones e episódios da natureza pontuais, mas muito agressivos, aonde foram acometidos os espaços alcançados no Rio Grande do Sul. E esses fenômenos, junto com a calamidade de maio de 2024, com os episódios de 2023, com as recorrentes estiagens que o estado do Rio Grande do Sul é acometido, trouxeram e trazem e trarão, se sabe que são episódios que serão repetidos, não se sabe na linha temporal quando será o próximo, mas se sabe que cada vez mais os tempos de recorrência são mais curtos. Eles trazem aprendizados e adaptações bastante importantes para o sistema de extensão rural do Rio Grande do Sul, da Emater, mas também para o sistema de extensão rural do Brasil e que se discute por dentro dos fóruns que são adequados, né? Então se tem, junto com todo o time de extensionistas sociais, com o time de extensionistas agropecuários e com todos os servidores da Emater, uma frente de atuação que foi estabelecida em conjunto e que também foram tirados protocolos de atuação. Inclusive um grupo que foi extraído dos 2 episódios que eu refiro, de 2023 e de 2024, um grupo de extensionistas, de técnicos, inclusive das áreas administrativas, se debruçaram a estudar, a estabelecer protocolos de atuação da extensão rural em crises climáticas, né, envolvendo desde as estiagens que são recorrentes até chuvas e cheias extremos. E esses protocolos eles foram estabelecidos em 4 etapas, né, desde protocolos a adversidades mais severas, né, com trabalhos de acolhida, de cuidado com a vida humana, com a vida dos animais, com a vida num sentido amplo, né, em que os extensionistas atuaram aprofundadamente
nos episódios de chuvas e cheias extremas, até em fase subsequente, quase concomitante ao momento que acontece uma calamidade climática, no levantamento de informações e informações pormenorizadas, através de um sistema que a Emater possui, que se chama Cisperdas, e que inclusive está sendo aperfeiçoado, e que abastece uma quantidade de informações ricas do meio rural, não só de sistemas de produção, de sistemas agropecuários, mas também da vida das pessoas, das infraestruturas e tudo mais, aquilo que inclusive são dados publicizados, são dados que constam no site. E em atos subsequentes, nas etapas 13 e 4, né, ações de recuperação de cunho imediato, médio e a longo prazo, e também ações programadas, né, que essa é a parte mais estruturante e importante, de adaptação e resiliência climática, e aí merece um debate amplo também, mas a gente se dispõe a fazer esse debate porque é extremamente importante, e aí que entra a ação da extensão rural, efetivamente, não só para agir na calamidade climática, mas também nas ações de mitigação e de preparo das comunidades dos sistemas de produção, aquilo que a natureza nos aponta que ela nos oferece e nos oferecerá com os tempos de recorrência cada vez mais curtos. Exatamente. E a gente discutindo, né, questão de sistemas, registros, preparação, né, Claudinei e demais. Agora para Cecília, né, do ponto de vista, assim, agropecuário, da questão técnica, né, Cecília? Cecília hoje está no escritório municipal, acompanha de perto, né, o que representa tudo isso para os agricultores. Qual que é a importância, Cecília, da gente incorporar indicadores de agroecologia e dimensão ambiental como meta central da nossa instituição, tendo em vista que a nossa interferência junto ao meio ambiente, à natureza, diz muito sobre isso que a gente está enfrentando cada vez mais rotineiramente, né? Bom, é muito bom a gente estar aqui hoje, né? É um prazer poder sair do meu escritório municipal, que é bastante distante, assim, fisicamente aqui do local que a gente está, mas poder estar junto com o Claudinei, né? Na função de presidente, da Elaine, da Rafa, que está hoje presidindo a nossa associação, que a gente precisa pensar, e acho que esse podcast ele tem essa tarefa da gente pensar, né? Nós, como servidores da Emater, nós também temos que pensar sobre o nosso trabalho. E aí eu vou pegar essa palavra que o Claudinei trouxe, da resiliência, né? Quando a gente pensa em agroecologia e impacto climático, a gente tem que sair um pouco daquele mundo cotidiano nosso. A Emater, ela tem se caracterizado muito por execução de políticas públicas, né? Durante muito tempo é muita execução só da política pública. E não só, mas assim, em grande parte do nosso trabalho na ponta, ele acaba ficando muito atrelado a uma execução da política pública. E nós precisamos, sim, ir virando essa chave, porque a gente trabalha com conhecimento. Nós trabalhamos com conhecimento, nós trabalhamos com a realidade local, tanto que os nossos dados, que o Claudinei mesmo levantou, os nossos dados servem para muitas coisas, mas o nosso trabalho acaba tendo um reconhecimento também pela nossa ação. Então, você procurar um olhar a partir da agroecologia e dos impactos do clima, a gente tem que pensar a pessoa acima, a pessoa dentro de um sistema que é maior que as pessoas, né? Mas não pensar dessa maneira que às vezes as tecnologias trabalham, tu pensar cultura, tu pensar a perda de uma... perdeu uma soja, perdeu um alface. Não, nós temos todo um impacto que é não só um impacto, mas uma necessidade, e aí a resiliência realmente é uma das questões mais complexas da gente lidar, que é observar como que isso vai mudar a vida, está mudando, né? Que vai mudar, está mudando a vida das pessoas, né? E a gente tem tido pouco acúmulo de aprendizado com isso. Né? A nossa tendência é reduzir a tecnologias, e as tecnologias não dão conta disso. Nós precisamos, sim, pensar em médio e longo prazo. E a Emater pode, sim, pela capilaridade que a gente tem, pela possibilidade, fazer isso. O problema é que a gente reduz muitas vezes as técnicas e tecnologias. E aí a agroecologia pode colaborar muito nisso, a gente expandir um pouco via formação, via preparação dos profissionais, para que a gente possa ter essa leitura um pouco maior, né? Porque a gente acaba sendo um pouco refratário, né, nas agrárias ao ambiental, né?
Então, eu vou ter que cortar, eu vou ter que viver, eu vou ter que entender que tem outros seres vivendo, né? Que o ser humano é muito importante, mas tem outras questões envolvidas, né? E mesmo a gente acaba olhando mais o produto e não as pessoas, né? E aí isso tem um significado que acho que as enchentes e né, fazem 30 anos mais que o Rio Grande do Sul sofre com secas severas, até pensando no nosso desenho em várias regiões, e tem se acentuado muito, e nós precisamos entender que isso faz parte de uma nova normalidade, né? Então, como que a gente se antecipa como extensão rural para participar do planejamento das instituições públicas, porque a nossa questão é que a gente sempre está num lugar de execução, e nós temos que vir mais para o centro do planejamento, em especial do Estado, né, e dos municípios. Isso aí, Cecília, até dentro dessa questão, né, de novas realidades, né, a vida é pulsante, ela vai mudando muito, né? E aí eu gostaria de chamar o debate, Elaine, um pouco para a nossa área, né? Que nós somos extensionistas rurais sociais, né? E é sempre um trabalho que requer um olhar muito atento, né? A gente tem indicadores técnicos, tem indicadores ambientais, agroecológicos, e nós temos sempre a tendência do trabalho social ele ter um olhar menos importante do que o trabalho agropecuário, né? E aí, o que eu queria que tu conversasse conosco e colocasse a tua impressão? Institucionalmente falando, né? O que a gente precisa avançar e fortalecer na instituição para que esse trabalho social ele tenha um olhar mais atento, um olhar mais relevante e tenha um destaque maior juntamente com os demais indicadores que a gente possa ter? Tu que é extensionista social e está no município também, o que tu teria a dizer sobre isso? Então, eu queria cumprimentar nosso presidente, Claudinei, né, e a nossa colega Cecília, a presidente Rafaela, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui, agradecer o convite, né, e é também uma responsabilidade, né, de representar nossos colegas lá que estão na ponta. A gente que trabalha no dia a dia lá, a gente sabe da agonia dos nossos colegas, que toda essa tragédia, né, Claudinei, que a gente viveu no estado, ela não afeta só a questão econômica, né? Ela afeta talvez muito mais a questão psicológica das pessoas. E o nosso trabalho, assim, Rafaela, ela não é menos importante. Eu queria deixar isso bem claro, assim, e eu espero, né, que as próximas gestões, os próximos políticos também, que isso passe tudo por uma questão de recurso, né, uma questão de foco também, né, de prioridades, que eles deem um olhar assim para a área social, porque a gente que está lá na ponta, a gente vê o quanto que as pessoas precisam desse nosso apoio lá. Eu chego até a me arrepiar, assim, porque é uma questão, assim, de vínculo com as pessoas, né? A Emater, ela cria vínculos com as pessoas e elas buscam no entendimento delas, assim, na visita do extensionista, nos grupos. Elas buscam ali se fortalecer também para superar essas questões todas que estão acontecendo, assim, de desastres climáticos, às vezes a produção também que não é muito boa, né? Então, mas elas tendo uma cabeça boa, tendo um vínculo com as pessoas, elas conseguem melhorar isso. E eu acho que a área social faz muito bem, através dos encontros, dos eventos, das visitas, né? Então, acho que, na minha opinião, assim, eu acho que a gente tem que colocar mais colegas para trabalhar. Eu acho que os municípios são de extrema importância ter a área social nos municípios para dar essa assistência, porque a gente tem que trabalhar também não só a parte econômica, mas a parte social. Se a família está bem, ela consegue produzir melhor, né? Então, se a família está sem problemas de saúde, né, essa questão psicológica é muito importante para ela também produzir. Então, eu acho que não vejo menos importante a área social, acho muito importante, e eu acho que a Emater consegue fazer esse trabalho, assim, de motivação, né, assim, de trazer para a família um trabalho que realmente é o nosso foco, né, que é o trabalho familiar,
de manter aquelas famílias lá no interior, mas com qualidade de vida, né? Com saúde e tal. Acho que é bem importante isso, né? Eu acho que o acompanhamento é continuado, sistemático, ele é muito importante, né, Elaine, em todas as áreas assim que a gente traz. E aí eu acho que a tua fala, ela nos leva para um tema muito importante, que é a certificação socioassistencial, né? A ameaça constante da perda dessa certificação, né, Claudinei? E a própria questão da dívida dos 5 bilhões com o INSS, e aí com isso a gente já pula para o tema SEBAS, né? E aí, Claudinei, para ti, assim, institucionalmente, como que está a questão do caráter socioassistencial? Em que pé nós estamos, né, nessa situação? Porque ainda para muitos colegas, não é uma informação ainda muito atualizada, né? Como que a gente está institucionalmente com isso? Perfeito, Rafaela, é importante esse assunto que tu traz. E a questão socioassistencial e o trabalho socioassistencial, além do trabalho social que a Emater faz, a ASCAR faz, ele é um trabalho extremamente relevante e quando ocorrem as crises climáticas é aí que se evidencia ainda mais a necessidade de atuação com os públicos, com as pessoas que estão em vulnerabilidade. E o que nós vivemos no Rio Grande do Sul recentemente e até nos episódios anteriores, olhando só para o clima, tem outras vulnerabilidades que elas são constantes. Mas o clima também ele traz um fenômeno climático adverso e forte, como nós passamos recentemente, ele traz inclusive vulnerabilidades para as comunidades e para as pessoas que elas não estavam em vulnerabilidade até o momento de se instalar o fenômeno climático, e que a partir daquele momento, pessoas que não estavam em vulnerabilidade passam a ser extremamente vulneráveis. Os idosos, as crianças, enfim, os núcleos familiares que foram atingidos. Então, além do aspecto do serviço socioassistencial que é prestado pela ASCAR, as comunidades que desses serviços precisam também ter no horizonte esse aspecto que envolve a vulnerabilidade climática que o Estado possui. E nesse aspecto também é importante pontuar, né, que a legislação ela traz essa excepcionalidade das entidades portadoras do chamado SEBAS, né, e evidentemente que elas têm que cumprir requisitos para se enquadrar dentro das excepcionalidades. Então, o que a ASCAR sempre fez e sempre percorreu em todo o seu lapso temporal que faz o requerimento da filantropia chamada no passado, o SEBAS agora, que é a entidade portadora de certificado de entidade beneficente de assistência social, é percorrer todos os requisitos que a lei, e são objetivos, e recentemente, a partir de 2020 e 2021, esses atos eles se tornam mais robustos e mais objetivos, é percorrer e adaptar a instituição para que ela tenha o cumprimento de todos esses requisitos. Tanto que, no início de 2020, a partir de 2021, para cumprir aqueles requisitos formais que a lei passa a exigir, houve até um grupo de trabalho chamado de reordenamento institucional, que trabalhou e segue trabalhando nas performances que precisam ser feitas, né? De adaptação da forma de entregar o serviço, da forma de registrar o serviço, tanto que se criou uma assessoria específica para isso, que é a assessoria de assistência social, com 3 profissionais, além de todos os profissionais da área social, e que a Elaine representa as mais de 400 colegas, e a grande maioria trabalhando no campo, né? Evidentemente que a gente sempre deseja e quer, inclusive como dirigente, né, que se tenha ainda mais servidores, tanto na área agropecuária, mas também na área social, que são atividades que elas são complementares. Então, o que se tem nesse momento? É evidente que tem algumas situações que ainda são discutidas nos tribunais, no STF, no STJ, com percursos bastante importantes. Inclusive, o governador Eduardo Leite, com o procurador-geral, recentemente esteve tratando com os ministros que tratam da ação popular que foi movida, né, para que os julgados sejam favoráveis à Emater, à ASCAR. Então, se tem esse percurso, mas o que é importante pontuar, que tanto essa gestão como as gestões anteriores, junto com todos os profissionais dessa área, procuram fazer as adaptações e as nomenclaturas adequadas para que a ASCAR possa seguir percorrendo essa busca e esse processo de renovação do SEBAS, que nesse momento, inclusive, está em processo de renovação.
Todos os documentos foram apresentados e submetidos ao Ministério do Desenvolvimento Social. Essa é uma particularidade que só nós temos, né? Em todo o país, a única entidade prestadora de serviço de ATER pública que detém esse certificado é a ASCAR, né? E muitos, sempre uma confusão, porque é Emater e ASCAR, nós estávamos falando disso antes de começar, né? Então, é uma particularidade que é um ponto forte, mas ao mesmo tempo também é uma fraqueza, né? Tendo em vista todo esse processo, mas eu acredito que a instituição já avançou muito, né, Claudinei? Avançamos muito nos procedimentos, no próprio entendimento do corpo técnico, né, agropecuário e social, e eu acredito que a própria questão que nós vimos discutindo das enchentes, né, dos eventos climáticos extremos, ficou muito forte o caráter socioassistencial da nossa entidade, né, que ali no atendimento das famílias, no socorro das famílias imediato, ficou muito evidenciado esse caráter nosso socioassistencial. Acho que isso contribui bastante também, né, Claudinei? Ficou muito evidenciado, ficou grandes aprendizados, como fiz referência anteriormente, o desenvolvimento e a prospecção de protocolos de atuação, desde momento que se instala um fenômeno climático até ações de mitigação, isso que a Cecília trouxe, né, de trabalhar sistemas de produção com melhor sustentabilidade, com melhor pegada ambiental. O próprio Rio Grande do Sul é signatário de um plano que é importante e que é a prática de agricultura de emissão de baixo carbono, né, que é o plano ABC, e dentro do plano ABC tem tecnologias que a Emater avança de forma bastante consistente, e aí eu destaco a utilização de bioinsumos. Nós estamos trabalhando bastante no sentido com a gerência técnica, com a diretoria técnica, para capacitar técnicos, para capacitar extensionistas de todas as áreas, social e agropecuária, a trabalhar com práticas, né, de utilização de bioinsumos, inclusive o avanço em práticas de homeopatia, né. Então, a Emater, ela passa a pensar, já era instigada pelas gestões anteriores, por gestões anteriores, mas ela passa a pensar e olhar os horizontes dos cultivos e dos cuidados com as pessoas de forma muito mais ampla. E aí um destaque que é bastante importante, Rafaela: o Rio Grande do Sul ele tem uma riqueza muito grande de diversidade de ambiências de produção. E muito a Emater tem a colaborar com isso, com a pesquisa agropecuária, com a Embrapa, com a pesquisa agropecuária do Rio Grande do Sul, também conduzida pela SEAP. Ela tem muito a colaborar com práticas de cultivos agrícolas adaptadas e próprias a cada ambiente de produção, a cada ambiência de produção, e que, volto a repetir, são riquíssimas. Evidentemente que nós temos a predominância em grãos, mas nós temos a tradição em pecuária, nós temos grandes áreas próprias para cultivos de hortaliças, para cultivos de frutas, para transformação dos alimentos. E outra frente que é bastante importante é trabalhar com as pessoas e com os públicos. Esse ciclo de gestão, não diferente dos outros, mas temos acentuado, o trabalhar com mulheres, né, com o empoderamento da mulher, com o empreendedorismo da mulher, com o cuidado da mulher no núcleo familiar e com juventude rural, né. Se nós pegarmos números, os próprios números, embora sejam simplórios, mas eles falam por si só, 2022, os jovens atendidos em todas as frentes de atuação, sejam ATER, juventude e outras atividades, foram cerca de 19 mil jovens que a Emater assessorou em todos os municípios. A partir de um comando acentuado, em que todas as unidades operativas na Irlanda, todo mundo trabalhar com jovem, planejar a juventude rural, 2025 nós fechamos com mais de 29 mil jovens assessorados, ou seja, aumentamos consideravelmente o número de jovens que as equipes foram buscar, né? Foram trabalhar com juventude rural. Isso é um aspecto bastante importante e tem transversalidade com a questão social e socioassistencial. Esses números que tu traz, né, Claudinei, eles nos remetem à ideia de que, bom, para fazer tudo isso a gente precisa de gente, né? Nós estamos em quase 100% do território gaúcho, podemos nos considerarmos numa situação ok com relação à estrutura, equipamentos, mas aqui a gente chega num ponto muito importante, que é a questão de recursos humanos, né? E aí eu vou fazer referência ao relatório da subcomissão em defesa da Emater, criada, né, pela Assembleia Legislativa em 2025, e esse relatório, ele menciona a carência de equipes multidisciplinares, né, para dar conta dessa diversidade que tu apresentaste aí. São jovens, é pecuária, é agroecologia, a diversidade é muito grande, né?
E, inclusive, no relatório, chega a recomendar um quadro mínimo de 2.000 trabalhadores, né? E hoje nós estamos em algo em torno de 1.700, por aí, né? Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é isso. Aí eu queria que a Cecília e a Elaine, porque muitas vezes para nós que não estamos lá na ponta, que nem eu, que nem tu, né? Tu tá na gestão, eu estou na ZAI, né? Nós não estamos acompanhando o dia a dia. A Cecília e a Elaine, como que essa falta de recursos humanos, ela é sentida lá na execução das ações junto aos municípios? Bom, eu acredito que é uma constatação importante quando a gente estabelece uma ideia de piso mínimo, né? De mínimo para que a gente possa fazer as ações. A forma do contrato, eu queria abrir um parênteses, eu acredito que esse formato com que nós estamos atuando contratualmente, ela tem enfraquecido a nossa relação com o Estado, né? E isso a gente tem percebido que ele é bastante complexo na atuação nossa nos escritórios municipais. Eu estou de volta no escritório municipal e a gente percebe isso estando no piso da estrutura, né? Que tu tem muita demanda de maneira solta, porque ela é contratual, e tu tem o planejamento, a execução nossa do planejamento, ele fica fragmentado, né? Porque tu não consegue, às vezes, dar consequência. E daí, essa falta de pessoas, ela amplia. Eu estou no escritório que tem um pouco mais de pessoas, mas a gente convive com os colegas, então a gente acaba tendo que dar suporte para município que tem só um colega, né? E aí, a segunda questão é que quando a gente faz a gente tem poucas pessoas e uma reposição a gente sabe, né, Claudinei, tu não estava ainda na presidência, mas tu sabe disso, a reposição foi pouca nesses últimos anos, saiu muito mais colegas que entraram, nós temos uma erosão de conhecimento, né, e a nossa, falava assim em protocolos, eu estava pensando nos protocolos para isso, né, qual é o protocolo para te receber um colega novo, não no escritório, mas um protocolo para que essas pessoas possam compreender, né, e também a nossa estrutura, poder de fato preparar ela por um tempo para que ela possa se encaixar rapidamente na nossa necessidade que é enorme na assistência, né? Então eu me parece que isso ficou um pouco quebrado, assim, o nome não é muito, mas é de quem está na ponta, tu percebe isso, assim, né? Nós estamos num mínimo de pessoas e muita relação vindo de uma ideia contratual, então tu tem um prazo exíguo para fazer ações que às vezes não são prioritárias nem para a tua macro-região e tu tem que fazer uma entrega correndo, né? E aí tu vai quebrando todas as possibilidades de um planejamento. Eu não defendo o planejamento centrado só no ambiente municipal, porque isso que tu falaste é central para mim, né? Nós temos muitos biomas, muitas possibilidades no Estado, e o Estado tem que agir enquanto Estado. Ele não pode se fechar lá no mundinho do município, né? Eu não sou uma municipalista nesse nível, né? Porque ele também se esgota, né? A gente tem que interagir com as novidades e tal. O problema é quando elas interrompem o fluxo do trabalho, né? E o planejamento, ele não tem chegado com essa força que ele deveria chegar nos municípios. Essa é uma avaliação de quem está no município, enxerga isso, assim. Ele deveria estar chegando de uma maneira um pouco mais convergindo para que a gente pudesse, inclusive, interagir, por exemplo. A Elaine está agindo lá na região dela, que é semelhante de ação, e a gente mal e mal sabe o que está acontecendo aqui e lá, né? Fora, tu sabe da tua região, mas tu sabe pouco, né? Então, para mim, essa falta de pessoas, ela te bota muito na demanda, e acaba a gente não podendo, de fato, ter, né, a estrutura meio nossa, ela está bem desmontada, então a gente não tem potencial para dar saltos qualitativos, né, que uma empresa, uma instituição que nem a nossa, que tem capacidade de gerar conhecimento, nós estamos muito atendendo só a demanda, né. É isso que a Cecília traz, é bem verdade, assim, ó, eu acho que o principal é
a gente colocar mais gente para trabalhar, porque a gente tá percebendo, assim como as pessoas passaram por um trauma, né, que é a questão das catástrofes, os extensionistas, eles estão passando por vários problemas também de saúde, de depressão, às vezes de não conseguir fazer o trabalho, né, com uma gama de trabalho muito grande, assim, com pouca gente e com bastante trabalho também burocrático. Então, esse vínculo com o nosso assistido começa a quebrar, aí que quebra um pouquinho, né? Então, o Claudinei citou assim, em poucos minutos ali, você citou a quantidade de trabalho que nós temos. Nós temos um interior envelhecido hoje, com 50 a mais, daria para dizer que meus grupos lá são todos 50 a mais, que precisam muito de ter uma pessoa para chegar lá, para conversar, não sei, que seja só para trocar um chimarrão, às vezes que elas ficam muito isoladas, né? Nós temos alunos também, nós temos o Colégio Agrícola que nos demanda lá, estou citando agora a minha realidade lá, que a gente tem bastante trabalho também com as escolas, né, na parte urbana também, que depende da realidade de cada município, mas a nossa lá nós temos hoje mais de 5.000 alunos, então todas as escolas demandam hoje, também a parte da assistência social lá, como a gente faz esse trabalho, né, do socioassistencial, a gente é demandado para trabalhar também com os grupos de Bolsa Família, eu tenho indígenas, eu tenho quilombolas, a gente tem 2 assentamentos, e mais, então assim, são vários trabalhos que a gente gostaria de qualificá-los, sabe, de ter esse vínculo, de poder visitá-los, de sair do escritório e fazer visitas pontuais, fazer esse trabalho mais de extensão mesmo, que é o nosso dever, fazer a nossa extensão. E a gente percebe, assim, que as pessoas estão vendo que a Emater parece que não está chegando aonde deveria chegar, né? Está fazendo muito trabalho burocrático e está deixando de fazer esse vínculo com o agricultor. O que acontece com isso? A gente acaba enfraquecendo a nossa instituição. E não é por falta de vontade dos extensionistas, a gente quer trabalhar, mas a gente não tem perna para isso. Então, acho que é muito importante, assim, Claudinei, a gente repensar a estruturação dos escritórios para qualificar esse trabalho, para dar continuidade, para não perdermos isso para outras entidades, às vezes, que estão vendo essa brecha e estão entrando no nosso meio, né? E assim as pessoas até não querem, porque elas têm uma afinidade com o extensionista. O extensionista tem uma característica, a Emater tem um nome muito forte. A instituição, ela é muito forte, ela é muito aguerrida, né? Ela tem essa tradição, são 70 anos, né, que estamos ali e estamos fazendo esse trabalho. E outra questão também, que é a questão da produção de alimentos, que a gente está tendo uma demanda muito grande nas cidades, assim, que as pessoas estão se alimentando mal, né, se alimentando com alimentos que não são saudáveis. Então, a Emater, ela tem esse conhecimento, né, toda essa bagagem que a Cecília traz, assim, que nós temos no nossa essência, a produção de alimentos. Então, fazer essas hortas comunitárias, fazer esse trabalho também das plantas medicinais, das plantas medicinais, eu até me emociono, porque a gente é tão demandado e a gente gostaria de fazer tudo, sabe, Claudinei? E eu percebo que os nossos colegas, eles estão adoecendo, eles gostam, eu sou muito feliz, assim, com o trabalho de extensão, eu gosto muito de sair, eu não gosto de ficar no escritório, tá? Eu gosto de sair, de ir a campo, né, então isso não é trabalho, isso para mim não é trabalho, isso assim, eu gosto disso. Então, trabalho é eu fazer uma parte burocrática, ter que fazer no sistema ali, eu sei que é importante e precisa também. Então, assim, no momento que a gente tem a equipe montada, a equipe completa, cada um pode fazer aquilo que se identifica melhor, né? E o nosso trabalho vai ficar mais qualificado, né? Então, eu acho bem importante pensar isso, né, para o futuro. Então, nós estamos falando hoje, no nosso último episódio, do futuro, e então nós temos que pensar nessa qualificação e não dar espaço, não é que a gente vá concorrer com outras empresas, mas a gente tem o nosso espaço que está ali. Se a gente não fizer, outras entidades vão fazer, né? Então, essa questão é importante da gente ter, assim, também olhar para o nosso quadro, né, que a gente sempre fala que
que a alma das empresas, que a alma das entidades são as pessoas, né? Então, olhar para os nossos colegas também e ver que qualidade de vida que os colegas estão tendo para chegar lá na ponta, né? Para chegar lá no seu assistido, que eu tenho que estar bem, né? Para chegar lá, para poder ajudar eles também, para ter ideias, para ajudar a organizar a sua propriedade, a sua produção, para tentar tirar ele daquele meio que talvez ele está ali, e poucos que estão ainda, né? A gente tem que dar todo esse apoio, porque são poucos ainda que estão ficando. Então, a gente tem assim, uma missão muito forte, Claudinei, de manter essas pessoas lá, mas ter essa assistência mais próxima, ter os colegas melhores emocionalmente, ter uma condição boa também de estrutura, ter os carros melhores para a gente chegar com segurança. Eu mesmo fui vítima, um tempo atrás, de um acidente, assim, pela condição de carro, né, que às vezes eu sei que agora veio uma leva, né, de carros, assim, mas a gente precisa mais, sabe? A gente precisa se tecnificar também, se qualificar e para poder prestar um trabalho de qualidade e sempre a gente atendendo as novas tendências, né? Porque o mundo vai girando, vai mudando, principalmente depois da pandemia, né? A gente teve, assim, uma mudança, né, significativa. A gente passou a usar mais o contato virtual, mas nada substitui, né? Acho que até vai ter depois uma questão assim, mas eu vejo que não substitui aquela presença, aquele olho no olho, né? Aquele afeto, aquela questão de você estar ali na propriedade. E para isso a gente precisa mais pessoas e precisa que essas pessoas estejam bem também, né? Assim como a gente olha para o agricultor e quer que ele esteja bem, a família esteja bem, e a gente também precisa desse cuidado nos nossos municipais. Mas a Elaine, ela traz uma coisa muito importante, né? Que é a questão de recursos humanos, que a gente já estava falando, só que para isso a gente precisa de dinheiro, né? E aí a gente chega em outro ponto muito importante e que é sempre também uma questão para a instituição, né, Claudinei? E o próprio relatório também da subcomissão aponta isso. E no episódio anterior, nós falávamos que o orçamento da Emater, ele caiu cerca de 35% entre 2014 e 2024, né? E proporcionalmente ele segue diminuindo, né, Claudinei? E aí eu te questiono, como que tu, como gestor da instituição hoje, né, é a pessoa no cargo máximo da instituição e que precisa pensar nisso também, né, tu tem entendimento que precisa melhorar a estrutura, precisa de RH, mas e da onde o dinheiro para isso, né, tendo esse histórico de diminuição do orçamento tão grande, né, como que se pensa avançar sem os recursos necessários, porque sempre toda aprovação de orçamento, início de ano, a gente começa no negativo e vai buscando isso no decorrer do ano. E como também fazer, porque tu estás na instituição, tu representa o governo do estado, né? Estás ali representando o governo do estado. Como que a gente faz esse debate puxando também a responsabilidade do governo gaúcho, que tradicionalmente sempre foi o maior financiador dessa política no estado, todos os governos, né, foi sempre o governo estadual o maior financiador, mesmo quando a gente tinha o sistema nacional, né, de ATER, sempre foi o governo gaúcho que não só financiou na sua grande parte, na maior parte, o financiamento, como também orientou. É sempre o governo do estado que diz para a Emater como as diretrizes de como executar programas e projetos da política de ATER, né? Então, como que a gente faz isso, Claudinei? Tu como gestor, como pensa isso? Como avançar institucionalmente sem os recursos necessários? E como fazer esse diálogo com o governo estadual, puxando a responsabilidade que ele, historicamente, tradicionalmente, tem de fato e de direito, né? O desafio é organizar todas essas demandas, e que bom que a Emater ela tem, e é claro que como servidores, eu praticamente já tenho 30 anos de extensionista rural, ingressei em 1997. Toda essa linha do tempo nos traz bastante experiência, pelo exercício também de algumas funções como gerente, como diretor técnico, agora como presidente. Primeiro dizer que nessa questão que envolve a força de pessoas, de extensionistas, de empregados que formam o sistema de extensão rural, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas todo o sistema nos estados do Brasil e até fora do Brasil. A extensão rural se faz com pessoas.
né, com extensionistas, com servidores de outras áreas também, e o grande valor que tem a extensão rural é o conhecimento que as pessoas vão forjando na linha do tempo, vão se preparando e, sempre digo, e até agora, um processo de contratação. Esse período do processo seletivo que já se encerrou, né, concurso para quem nos acompanha de fora, né, o equivalente a isso, 2024 a 2025, a Emater contratou 294 servidores, a grande parte extensionistas e a maior fração, 80% ou mais, para aportar no campo. Evidentemente que o tamanho das demandas, a quantidade de demandas e o preparo que a Emater possui, e isso veio percorrendo na linha do tempo, mas posso falar nesse ciclo de gestão, preparo, o jeito com que foi trabalhado, a forma com que foi posicionada a Emater nas adversidades climáticas, é incontroverso que a sociedade, que os municípios, que as entidades do setor vejam na Emater e veem na Emater uma grande capacidade de atuação. Isso evidentemente que nos sobrecarrega, e aí a Elaine fala com muita propriedade, porque tem a experiência, a Cecília também está agora vivenciando no campo e sabe que há um acúmulo de demandas. E o nosso grande desafio também é organizar o tamanho dessas demandas agropecuárias, sociais, ambientais, lidar com as questões de burocracia, que elas são inevitáveis, é necessário o registro, nós estamos numa era de prestação do serviço público que ele precisa ser rastreado, ele precisa ser mensurado, ele precisa ser colocado em dados analíticos para projetar as questões que envolvem o futuro e que passam, evidentemente, por orçamento. Posso falar do ciclo de gestão do qual eu participo, e como eu disse, com 30 anos de experiência e passando por outros governos e com todas as grandes feitos que os outros governos fizeram, este governo tem feito um trabalho, um esforço bastante grande, tem dispendido as correções que as peças contratuais remetem pelo IPCA, inclusive agora nesse ano que nós estamos em exercício com o acúmulo de trabalho, evidentemente que há acúmulo de trabalho, resultante da própria calamidade, né, o aporte de recursos extraordinários em contrato extraordinário que é para um programa de resiliência climática e que tem fundamentação na ciência, na pesquisa agropecuária e que conduz também a métodos de trabalho aos extensionistas. E a formação do orçamento atual da Emater, é importante se dizer, o governo do estado ele participa através da Secretaria de Desenvolvimento Rural, que é a porta de entrada da relação da Emater com o governo do estado, a secretaria que tem a atribuição de conduzir aquilo que o estado tem de atribuição constitucional do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, que é a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, através desta Secretaria de Desenvolvimento Rural, através da Secretaria da Agricultura, a composição do orçamento que o estado contrata, os serviços da Emater que servem para a manutenção da Emater, são cerca de 80% do recurso total. Os municípios participam com cerca de 12%, né, receitas próprias, outra fração, e uma fração que, de fato, ela é enxugada, menor. Agora, recentemente, inclusive, até noticiamos uma IEP com o governo federal, através do MDA, com a Anater repassando cerca de 6 milhões, que quero acreditar que, para os anos vindouros, também, a partir dessa retomada de recursos da União, também possam ter aportes que sejam mais importantes. Fato que no passado era diferente, um passado mais distante, onde existia o sistema Embrater. Não sou daquela época, mas referem as referências que participavam das gestões que cerca de 50%, 40%, até 60% dos recursos eles vinham da União. Então esse debate ele é muito importante e o parlamento tem também essa função, e vocês referem o trabalho da Comissão de Agricultura, a subcomissão que fez um trabalho importantíssimo, um debate com diferentes parlamentares de todas as frentes políticas, e que trouxeram elementos para debater o orçamento, para ampliar o orçamento, para trazer disponibilidade orçamentária, inclusive para contratar mais. Mas é importante pontuar nesse ciclo de gestão, talvez não tenha sido todo o ideal que é necessário, mas foram contratados quase 300 profissionais, e que nesse momento os que foram contratados no ano de 2025, eles estão num processo de capacitação
que foi um compromisso firmado, inclusive com o diretor técnico, a necessidade de capacitar constantemente, não só os que estão no quadro, mas quem chega. É preciso ter um preparo constante, e eu tenho usado muito dessa expressão, e espero que quem nos suceda e os passos futuros tragam aquilo que a gente está lançando. Ter uma escola nacional, uma escola nossa, pelo menos, de formação de extensionista rural. Escola de extensão rural é necessário, assim como as outras corporações, as outras têm as suas as academias, a extensão rural precisa ter um caráter permanente de formação de quem chega, mas de formação continuada para quem está. Eu sempre digo, aos extensionistas, aos colegas novos que chegam, o que mais interessa para o sistema de extensão rural, para a Emater do Rio Grande do Sul, é que, quando contratado um profissional, ele permaneça até o momento que ele decida no seu momento de aposentadoria, né? Porque é o que faz aquilo que eu referi no início da conversa, o acúmulo de conhecimento é que faz um extensionista diferente. Nós já estamos indo então para a finalização do nosso episódio, né? E a gente não tinha nenhuma audácia de encerrar o assunto, né? Porque ele é longo, ele é complexo, ele exige muitas reflexões, muitas análises, muitos lados, né? Mas eu vejo que a questão que nós nos desafiamos a discutir um pouquinho o futuro da instituição, o que fica dado é que o futuro é incerto, né? Ele está muito incerto, a gente precisa colocar muitas coisas no lugar, né? Precisamos ajustar a questão de recursos humanos, questão de orçamento, e isso é uma coisa que a gente vê no serviço público em geral nos últimos anos, né? Há uma redução da estrutura de Estado para serviços prioritários e eu penso que nós, enquanto sociedade, esse é um ponto assim que a gente deve fazer uma reflexão muito profunda, né? Até, inclusive, a própria questão que a gente discutiu muito aqui, das enchentes demonstrou isso, né? Quem estava ali de pronto eram as estruturas do Estado, né? Nós, eu e a Cecília vivenciamos ali no CEMAP, né? Os primeiros momentos tentando ajudar, socorrer, e ali a gente viu a importância que tem das estruturas do Estado. Nós mesmo da Emater, né? Estamos em quase todos os municípios, todo município tem um carro, não tinha uma estrada, não tinha uma ponte, mas tinha um extensionista. Teve municípios que o socorro por helicóptero só chegou porque o extensionista local sabia estradas secundárias, né? Porque as principais foram destruídas. Então, agora indo para a finaleira, eu queria pedir que cada um de vocês, em um minutinho, fizesse as suas considerações finais, pensando nisso, né? Nessas reflexões, nesses novos desenhos, pensando sobretudo que a TER é uma política pública que ela é executada de pessoa para pessoa, né? Como que as considerações finais de vocês com relação a isso, pensando no futuro da nossa instituição, se vocês puderem de maneira bem objetiva, que a gente já está encerrando o tempo. Não sei, Cecília, quer começar? Posso começar, não tem problema. Não, a minha reflexão continua isso, assim, a gente precisa, né, e é um fato, né, Claudinei, que a gente teve cortes no orçamento, porque o Estado adotou uma política de Estado mínimo, né, e nós tivemos mais saídas de colegas do que essa reposição. A gente perdeu deu quase 800 colegas e só tivemos 300, né, mais ou menos isso, assim, os números, né. Então, essa reflexão com relação a nós termos mais presença, essa ideia da continuidade, né, eu sou muito simpática a essa ideia também da formação continuada, Claudinei, porque realmente para te fazer desenvolvimento rural ela é necessário e talvez essa possa ser a grande contribuição da estrutura que está renascendo aí do Sistema Nacional que está sendo gestado. Se a gente conseguir adquirir isso, de a gente ter uma estratégia boa de formação para que a gente tenha essa continuidade e possa pensar não só pontualmente a ação de extensão, mas o que isso significa em comprometimento do serviço, isso é o que a gente consegue deixar para gerações futuras, né? É um serviço público de qualidade continuada. A gente sempre diz, não sabe até onde vai. Quando a gente começa a fragmentar demais o trabalho, a gente perde essa essência do que é de fato a extensão rural. Então eu gostaria de finalizar com isso. É necessário orçamento, é necessário, mas esse caráter
da educação, ele também tem que vir com esse cuidado daquilo que a Rafaela falou, que para mim é o central, um serviço público de qualidade, porque vou só fechar com essa questão das enchentes, né? Digamos, a tragédia geral, né, as pessoas colaboraram naquele primeiro momento, que era o momento do choque. Todo mundo estava mobilizado, correndo. Mas, quando continuou o problema, era o serviço público que estava ali, era a Emater que ficou o tempo todo depois dando o suporte para que as pessoas pudessem retomar a sua vida. Eu queria pedir desculpas ao Claudinei e Elaine, mas o pessoal aqui está mandando encerrar a qualquer custo. Dá para ouvi-los? Ai, que bom, que bom, que bom. Então, Elaine, depois o Claudinei, rapidamente, assim, para a gente encerrar. Eu concordo com a Cecília, né, que é uma política pública importante, né, que foi garantida na Constituição, inclusive, de 88, né, que a extensão seria uma política pública garantida para o agricultor. E eu acho que tem que dar continuidade e qualidade, né? E também as associações, né? Fazer uma homenagem aos nossos 42 anos de associação, que continue forte, continue do lado do nosso trabalhador, né? E que as próximas gestões e administrações políticas, elas possam olhar isso com carinho e dar o suporte que a empresa precisa para dar continuidade nesse trabalho, que é de extrema importância, né, para o nosso público, que realmente, quando acontece alguma coisa assim, é o poder público que vai à frente, né? As empresas privadas, elas têm um outro público, elas têm outra, né? Então, não é a mesma coisa que a nossa empresa, né? Então, acho que é muito importante manter e fortalecer, né? Eu acho que nós precisamos ter os colegas bem, e a empresa também irá bem, né? Eu acho que a extensão é um trabalho, sim, muito valioso, muito nos municipais, né? Eu vejo, assim, que tem esse olhar diferenciado para a Emater, e a gente gostaria que mantesse isso, tá bom? Muito bem, alegria de poder participar, né? Uma mesa com mulheres, inclusive nesse ciclo de gestão importante que se diga da Emater, nós temos uma predominância de mulher participando nas atividades de assessoria, de gerência, enfim, tem sido um momento bastante feliz também de praticar aquilo que se propaga e se propala. Mas finalizo dizendo algumas no sentido de afirmações que eu já tenho feito. Se fazia sentido, há mais de 70 anos atrás, o Estado do Rio Grande do Sul forjar um sistema de extensão rural para os desafios da época, que eram muito consistentes, as precariedades da ruralidade, do pós-período colonial que o Estado do Rio Grande do Sul vivia aquela época, ainda mais sentido faz agora ter um sistema de extensão rural atualizado, aperfeiçoado, renovado, com sucessão geracional também, né? Ainda mais sentido faz agora. Por todos os desafios que nós debatemos aqui, ficaremos a semana toda debatendo os grandes desafios que nós temos. Questões ambientais, a população do Rio Grande do Sul, que os dados do IBGE mostram que ela reduz cada vez mais a necessidade de produção de alimentos para as nossas comunidades, mas também para o Rio Grande do Sul e para o mundo, a geração de economia, de cuidado social, de cuidado ambiental e o trabalhar em conjunto. Isso nós temos praticado muito isso nessa gestão. O trabalhar com entidades, com múltiplas entidades do setor. Não é abrir mão do nosso espaço, muito antes pelo contrário. É somar forças junto com os municípios, junto com o Estado, junto com todas as entidades do setor, com todas as federações, e especialmente junto com a pesquisa agropecuária, com a ciência, junto com o conhecimento que as universidades, as escolas técnicas também. E temos feito muito isso. Inclusive esses respaldos e esses retornos, eles são bastante importantes e eles estão acontecendo. Então a Emater para o futuro é uma Emater que conversa com todo mundo, é uma Emater que ela atua com todas as frentes e com todas as representações do setor, e é assim que ela se fortalece. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar os 42 anos da ASAI, a ASAI que tem marcas bastante importantes em toda a trajetória, e nesse momento também de parabenizar a ti, Rafaela, toda a gestão, os conselheiros da ASAI que têm feito um trabalho bastante excepcional e que nos trazem as pautas que, com o bom diálogo, né, e que é o nosso perfil traçar um bom diálogo, elas aperfeiçoam e nos fortalecem.
Então, obrigado por esse momento. Obrigada a nós. Então, agradecer Claudinei, agradecer Cecília, Elaine. Sempre o bom debate, né? O bom debate, ele é sempre muito produtivo, né? Defendemos e acreditamos nisso. Então, obrigada por vocês aceitarem o desafio. Em nome da diretoria da ZAI e dos conselheiros regionais também, agradecer a quem nos acompanha e dizer que deixar o convite para acompanhar também depois os outros episódios, né? E dizer que a ZAI continua firme e forte na defesa da extensão rural, da instituição e dos trabalhadores.